Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Maximiliano, da Igreja Manancial, aqui da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, em mais um devocional diário. Aquela palavra de fé, aquela palavra de esperança e de vitória para as nossas vidas em nome de Jesus, né? Queria deixar para os irmãos o texto que se encontra em Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 19, que diz: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Irmãos, que coisa tremenda, lindo esse texto. É um texto tremendo. Às vezes nós achamos que pelo fato de nós sermos servos de Deus, sermos servos do Deus vivo, né, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer, realizar todas as coisas, nós achamos que Deus ele tem, né, a obrigação de nos livrar do problema. E muitas das vezes Deus ele nos livra dentro do problema, ele permite nós entrarmos no problema, entrarmos na situação para poder nos livrar, para poder nos abençoar. Porque, irmãos, quando nós passamos por uma situação e nós vemos o agir de Deus dentro daquela situação, isso traz em nós o quê? Experiência com Deus, né? E ali esse passar de Daniel por esta cova dos leões trouxe para ele uma grande experiência e aumentou o seu nível de intimidade com Deus, né? E é tremendo. Aumentou o seu nível de intimidade. Ele viu face a face o agir do Senhor. Então, às vezes, a gente quer que Deus nos livre da cova, mas às vezes Deus permite, a gente não consegue entender que Deus permite a gente passar pela cova, não é porque Ele não nos ama, não. É porque Ele nos ama demais. Ô Betão! Tudo bem, meu irmão? É porque Ele nos ama demais e Ele quer que nós o conheçamos ainda mais. Que tenhamos um grau, um nível de intimidade muito maior com Ele. Me perdoe, irmão, porque eu estou fazendo aqui esse devocional ao vivo e passam pessoas aqui que me cumprimentam. Eu não posso deixar de cumprimentar as pessoas, mas a obra está sendo feita, amém? Então é isso, irmãos. Muitas das vezes Deus ele permite nós passarmos por certas situações para que nós venhamos a ter uma experiência mais profunda e para que isso venha criar em nós um nível, né, de intimidade muito maior, um caráter espiritual muito maior e muito melhor. E tem alguns pontos aqui que me chamam a atenção nesse texto aqui, que eu acho algo, eu não tenho palavras para descrever, né? A primeira coisa que eu vejo aqui no versículo 19 é a preocupação que o rei, né, mesmo ele sendo soberano, ele tinha com Daniel, né? Então, isso nos mostra que Daniel ele tinha um excelente relacionamento com o rei. Podemos até dizer que era um relacionamento de amizade. Nós vemos aqui, através da atitude do rei, que o rei não concordava com aquilo que havia acontecido, que até mesmo o rei ele tinha sido forjado, manipulado, né, para que aquela situação acontecesse. Mas nitidamente
nós vemos aqui que o rei, ele amava Daniel. Versículo 19 diz: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Né? A palavra de Deus, ela chega a nos mostrar, né? Ela chega a nos dizer que o rei passou a noite inteira em jejum. E o rei estava triste, ele não permitiu, né, diante daquela situação, que nenhum instrumento de música, né, que trouxesse alegria chegasse até ele, que ele estava em jejum, ele não comeu e ele não dormiu, porque no versículo 18 diz que fugiu dele o sono. Por quê? Porque ele amava Daniel, ele tinha um bom relacionamento, né, com Daniel. E quantos hoje não conseguem ter um bom relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu próximo, né? Eu não quero entrar muito aqui, senão vou ficar 1 hora nesse devocional com vocês. Mas a primeira coisa que eu vejo aqui que me chama a atenção, Daniel, ele tinha um bom relacionamento com o rei, um excelente relacionamento, a ponto do rei demonstrar que tinha um grande amor, um grande afeto, né, com Daniel. Daniel tinha uma comunhão com o rei, Daniel tinha, né, uma união com aquele rei. É tempo de comunhão entre os irmãos, é tempo de comunhão, de união, né, entre as pessoas. A segunda coisa que me chama muita atenção é que o rei, quando ele chega aqui no versículo 20, ele diz: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Primeira coisa, o rei, ele enxerga Daniel como um servo de Deus e como um servo fiel. Porque ele fala assim, olha só, Daniel, servo do Deus vivo. Então, veja bem, Daniel, ele era tão cheio de Deus que o próprio rei já estava sendo transformado. Ele já estava sendo modificado pela conduta de Daniel, porque Daniel, nós podemos ver aqui, que o próprio rei ele diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então, a segunda coisa, o rei enxergava que Daniel, além de ser servo, era um servo zeloso, era um homem que fazia as coisas de Deus com zelo, né? Com eficácia. Ele não era aquele servo que dava um mau testemunho, não, mas ele era aquele servo que dava o bom testemunho. É isso que nós vemos aqui, e eu acho tremendo, né, que o próprio rei reconhece que Daniel, ele era servo do Deus vivo e que servia a Deus com zelo, fazia o melhor para Deus, fazia com eficácia. Irmãos, nós precisamos fazer o melhor para Deus. Nós precisamos ser como Daniel, ter uma postura, uma conduta tão abençoada que as pessoas que estejam de fora possam ver que nós somos servos do Senhor, não pela credencial, não pela vestimenta que nós vestimos, mas que essas pessoas possam enxergar que nós somos servos de Deus pelas atitudes, irmãos, que nós temos. E foi isso que aconteceu ali com Daniel. E eu acho tremendo, irmãos, tremendo. Foi algo maravilhoso, né? Algo forte ali que Daniel ele fez, que impactou a própria vida do rei, a própria presença, a própria estrutura, né, do rei ali foi impactada pela conduta de Daniel. E mais uma coisa que eu vejo nesse texto, meus irmãos, é que Daniel aqui, ele tinha uma postura tão abençoada, né? Ele representava tão bem a Deus que o próprio rei, ele supôs que haveria uma possibilidade de Deus ter guardado Daniel. O rei não descartou essa possibilidade. Eu acredito que Daniel, sempre que ele tinha um tempo, ele falava de Deus para aquele rei. Porque ele falou assim, olha só, meus irmãos, ele disse assim, louvado seja Deus. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te dos leões? Então o próprio Deus, ele perguntou para Daniel, Daniel, esse Deus que você serve continuamente, será que porventura ele não livrou você dessa cova?
Então, eu acredito que Daniel falava tanto do poder de Deus, das maravilhas que Deus fazia, que aquilo ali impactou o rei de tal maneira que o rei passou, de certa forma, a acreditar que Daniel poderia ter sido livrado, né, daquela cova dos leões, porque Daniel ele representava bem o seu papel de servo do Senhor. Ele não tinha somente uma estrutura, né, de aparência, mas ele tinha uma essência de servo de Deus, o qual ele fazia isso, né, com zelo, com eficácia. Ele tinha uma postura, ele tinha intimidade com Deus. Então eu acho isso tremendo, meus irmãos. Os irmãos me perdoem que estou passando o veículo aqui. Eu acho isso tremendo. Daniel, ele era uma pessoa que passava, era daqueles que, quando ele passava, diziam assim: olha só, aí tem um servo de Deus, aí vai um servo de Deus, aí vai um servo do Deus vivo, porque ele era um homem que ele dava um bom testemunho, e o próprio rei enxergava isso em Daniel. Uma outra coisa, irmãos, que me chama a atenção, é que quando Daniel ele ouve a voz do rei, olha que coisa tremenda. Daniel diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Daniel se alegra e Daniel, ele reverencia o rei, né? Irmãos, isso aqui é tremendo. É forte demais, é tremendo. A palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. E hoje, o que nós mais vemos são pessoas se levantando contra as autoridades eclesiásticas, contra as autoridades políticas, contra todo tipo de autoridade. Nós vivemos um tempo em que o respeito, a reverência, ela está na reta final. O que mais acontece são as pessoas que se levantam contra as autoridades. E Daniel aqui, ele reverencia a autoridade do rei, porque ele reconhecia que toda autoridade ela é constituída pelo Senhor. Que coisa linda, que coisa tremenda. E tem um detalhe ainda: foi o decreto do rei que o lançou na cova dos leões, mas Daniel de maneira nenhuma. Nós não vemos Daniel se levantar contra o rei, nós não vemos Daniel se entristecer contra o rei, não vemos ele julgar, amaldiçoar o rei. Ele não fez nada, ele reverenciou o rei, porque ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era um complô contra a vida dele, e sabia que o rei também ele estava sendo ali, ele estava ali também sendo sofrendo ali com aquela situação, né? Tanto quanto Daniel, o rei estava sofrendo porque ele tinha sido pressionado, né, a fazer aquele algo. Então Daniel reconhecia isso, e é tremendo a postura de Daniel, né? A pureza do coração de Daniel, que de certa forma ali, ele perdoou o rei, porque ele sabia que de fato não era aquilo que o rei queria que tivesse acontecido. E muitas das vezes, né, nós não conseguimos perdoar o nosso irmão por coisas tão pequenas, por coisas tão mínimas. Nós não conseguimos perdoar o nosso próximo, não conseguimos perdoar o nosso irmão, né? E aqui, irmãos, para finalizar aqui, Daniel diz assim: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha, Daniel, ele diz o porquê de Deus ter livrado ele, né? Tremendo, porque Deus, ele sondou a Daniel. Daniel sabia que Deus havia sondado ele. E ele disse assim: olha só, porque foi achada em mim inocência diante dele, e diante de ti não tenho cometido delito algum. Então, Daniel diz assim: olha, rei, em mim há inocência. Eu não pequei, eu não errei. Eu não estou passando por isso por uma consequência dos meus atos, mas são pessoas, né? Estou conjecturando, né? Ele está dizendo assim: eles se levantaram contra mim sem ocasião. Eu não fiz o por merecer disso, né? Então, o que Daniel está nos mostrando aqui nesse texto é que a sentença dele, né? Ele foi alcançado pelo favor de Deus ali, porque de fato ele era inocente. E Deus sondou. Deus, ele então nos mostra aqui que o nosso Deus, primeiro, ele é o justo juiz, que o nosso Deus é aquele que esquadrinha, é o Deus que sonda, é o Deus que vê todas as coisas, e ele é justo na sua sentença.
né? Em momento nenhum, nem depois que o rei, né, assinou o decreto e ele foi lançado na cova dos leões, Daniel se levantou contra o rei. Né? Daniel não murmurou contra o Senhor, dizia: em mim foi achada inocência. Ele não murmurou contra Deus por estar passando aquela situação. Quantas pessoas passam por uma luta, por uma batalha, né? E se levantam, murmuram, reclamam, e muitas das vezes colhem aquilo que plantam e estão reclamando, estão murmurando. Mas Daniel não, Daniel foi tremendo, né, a postura de Daniel, porque ele não murmurou contra Deus. Ele passou ali, ele não murmurou contra Deus, não murmurou contra o rei, mas ele foi fiel ali em todo momento, né? E a palavra de Deus diz que o rei se alegra, manda tirar Daniel da cova, irmãos. E ali, os seus opositores, né? Eles foram lançados na cova com seus filhos e filhos, suas famílias. Foram todos aqueles que se levantaram contra Daniel, foram lançados na cova e foram destruídos, migalhados pelos leões. Então, terminando aqui, eu vejo aqui, irmãos, a consequência do pecado, da maldade, do erro, né? Daniel, ele não precisou se levantar contra os seus inimigos. Ele não precisou. Foi feita justiça e a justiça foi feita pela própria mão do Senhor. Aqueles que se levantaram contra ele para o perseguir, né, para ver a sua derrota, para o matar por inveja ali, né, houve um tempo que Daniel passou por toda aquela situação difícil, mas também houve um tempo que veio a cobrança sobre aqueles que se levantaram contra ele e o preço que eles pagaram foi caríssimo. Então, irmãos, o que eu entendo aqui nessa reta final, no versículo 24 aqui, que nós não precisamos nos levantar contra ninguém, porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Foi o que aconteceu justamente com aqueles que se levantaram contra Daniel. O que eles prepararam para Daniel, né, foi exatamente o caminho que eles tiveram que passar. Mas só que Daniel, Deus o abençoou, o guardou e ele teve êxito. E aqueles que se levantaram contra ele pagaram um preço caríssimo porque foram destruídos, aniquilados pelos leões. Então, se alguém tem se levantado contra você, continue na tua posição, não se levante contra essa pessoa, não retribua o mal, mas continue firme como um servo do Senhor, porque assim como Deus livrou a Daniel naquela cova dos leões, ele também vai te livrar e vai abençoar a tua vida. Amém? Que Deus possa estar abençoando você poderosamente nesse dia, lhe concedendo bênção, milagre, vitória. Os irmãos me perdoem porque aqui é onde eu faço o vídeo, é ao ar livre, então sempre passam pessoas, muitas das vezes para alguns veículos e há interferência, né, realmente no vídeo de barulhos externos, mas que eu tenho certeza que a palavra tem sido ministrada e tem sido bênção para a vida dos irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Maximiliano, da Igreja Manancial, da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, em mais um devocional diário. Amém?